O vídeo começa com Nate chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, perguntando como ela está, e pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. A moça não responde o rapaz e já vai dizendo que está conversando com o seu namorado. O YouTube pergunta se é sério isso e pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que eles já se conhecem há um bom tempo e continua andando. Nate fala para eles conversarem por pelo menos 2 minutos, e ela diz que não será possível. O rapaz aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que o Nate está, volta imediatamente para vir conversar com ele. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela está precisando. A moça pergunta se esse carro é mesmo dele. O Nate fala que ele está dentro do carro e é claro que o carro é dele. Ela fala que só queria confirmar se realmente era e diz que se caso o rapaz ainda estivesse interessada, ela poderia deixar o seu número com ele. O Nate então pergunta por que isto agora e diz que na calçada ela não parecia nem um pouco interessada em conversar com ele ou em passar o seu número. A garota diz que ela iria passar sim, mas quando olhou, o Nate já tinha virado. O rapaz fala que não parecia que ela ia fazer isso, pois ela estava se afastando e estava muito focada na conversa com seu namorado. A garota diz para ele que não tem namorado. O YouTube pergunta por que ela disse que tinha namorado, e a mulher fala que acabou se confundindo com as palavras, e ele é só seu ficante e eles iriam se encontrar, mas ela cancelou. O rapaz pergunta se isso ocorreu tão rapidamente assim, e ela diz que sim, que está bem brava, mas para não perder a viagem, decidiu dar uma chance para o Nate. O rapaz fala que isso é muito estranho e que agorinha há pouco ela nem parecia nada interessada nele. A moça diz que talvez era porque ela não estava olhando para ele direito e que agora ela percebeu que Nate é bem bonitinho. O YouTube fala que ok e agradece o elogio. Ela diz que o seu ficante ter cancelado pode ter sido o destino, dizendo para Nate e ela se conhecerem. O YouTube fala que ok e que ele irá acreditar e chama ela para entrar. A garota fica animada e entra sem pensar 2 vezes, achando que tinha se dado bem. Após entrar, a garota diz que o carro do rapaz é muito bom e fala que ela aprecia isso. O rapaz então fala que foi por isso que ele comprou este carro, que atende todas as suas expectativas. A mulher diz que é muito melhor estar ali dentro com ele. Nate pergunta se lá fora estava muito calor e ela fala para ele que sim. O rapaz fala que no começo iria tentar chamá-la para entrar para eles se refrescarem, mas que ela parecia estar com muita pressa. A garota diz que não seria legal se ela fosse embora e o deixasse ali no calor. O Nate fala que estava tentando evitar isso, mas que ela nem deu uma chance para eles conversarem, que isso ainda está o deixando bastante confuso. A garota pergunta o que está causando toda essa confusão nele. O rapaz disse que ela não parecia nem um pouco interessada nele e que de repente isso mudou completamente. A moça dá uma risadinha e fala que lá vem ele com esse papo de novo. O rapaz fala que se ela responder, talvez ele pare de fazer essa pergunta. A moça diz que já que ele quer tanto saber, ela irá dizer. Ela fala pro Nate olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. E era exatamente por isso que ela estava evitando no começo. O rapaz fala uau e diz que realmente ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. A garota diz que já se arrependeu e fala que o carro do rapaz deve ser alugado. Ele fala que ela pode descer, a mulher desce e diz que seria um prazer. E ela desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo abordando essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante, mas a garota não fala, simplesmente diz para o rapaz continuar com o seu trabalho. O rapaz fala que só queria a localização do lugar. A mulher fala que não pode ajudá-lo e continua andando. O YouTube pede para eles conversarem um pouco, mas a garota ignora o rapaz e continua o seu caminho. O YouTube então desiste de tentar conversar com a garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette.
E é nessa hora que a mágica acontece. A garota então viu o carro do rapaz, volta rapidinho para conversar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz qual era mesmo o restaurante que ele estava procurando. E ele diz que o nome é Taco Bell. Ela entende e fala que conhece sim esse restaurante, tem ali perto. O rapaz fala que ok e pergunta por que ela disse isso para ele agora. E pergunta se agora ela está a fim de conversar com ele. A garota fala que apenas resolveu voltar e dizer que sabia. E quem sabe para eles conversarem um pouco. Ele então fala que ok e pede para ela dar uma voltinha para ele. E ela faz como o rapaz pediu. O YouTube pergunta à garota o seu nome e ela diz que o nome dela é Beatriz. E o rapaz entende tudo. A garota então pergunta se aquele assoprador de folhas é mesmo do rapaz. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela pergunta ao rapaz por que ele está assoprando folhas nesse horário ali. E ele diz que esse é o seu trabalho. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que ele só poderia estar de brincadeira. O rapaz então fala que não, que isso também é um trabalho dele. Ela fala que tudo bem, mas que não tem como ele ter comprado um carro desses ganhando um salário de assoprador de folhas. Os dois então conversam um pouco sobre o YouTuber e ele já não estava gostando mais do que a garota estava falando. Mas então ela muda de assunto e fala para eles deixarem o assoprador para lá. Ela pergunta de onde o rapaz vem e ele fala que ele é de Sugarland. A moça fala que então ele está vindo do Texas e ele responde que sim. A garota vai direto ao ponto e pergunta ao rapaz se ele ainda vai ao restaurante. Ele fala que sim, mas que não sabe a localização do local. A mulher fala que irá resolver isso e que ela pode ser o GPS do rapaz. Ele fala que tudo bem e chama ela para entrar. A garota então entra rapidamente, achando que tinha convencido o Kilo. Após ela entrar, eles conversam brincando por um pouco de tempo. E então a mulher fala que ainda não sabe o nome do rapaz. E ele fala que seu nome é Kilo. Ela fala que tudo bem e o YouTube pergunta a idade da garota. E a mulher fala que tem 23 anos. O rapaz pergunta por que ela foi rude daquele jeito com ele ali na calçada. A moça então diz que não falaria que ela foi rude, pois estava muito sol e eles não tinham necessidade de conversar e que nem se conheciam. Mas então o rapaz disse que quando ela viu o seu carro, ela mudou e mesmo com o sol e sem conhecer ele, ela voltou para conversar com ele. A moça fala que só ficou um pouco de dó de não ter dado atenção para ele. O rapaz pergunta se foi isso mesmo e fala que está achando que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele revelou seu trabalho, ela não parecia estar muito bem com isso. A mulher fala que não é isso, mas já sabe o que o rapaz acha e ela vai descer. Kilo fala que tudo bem e que é melhor assim. A mulher então desce do carro e no fim acabou sendo rejeitada pelo Kilo. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O YouTuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele. De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele.
London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O YouTuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O YouTuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair.